Porteira aberta, seja bem-vindo, bem-vinda ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. No programa de hoje, o nosso foco é pecuária, que, aliás, vive um momento considerado histórico em Mato Grosso. Afinal, neste mês de novembro, é realizada a última etapa da campanha de vacinação contra a febre aftosa no estado. A partir de 2023, os pecuaristas não irão mais imunizar o rebanho contra a doença, que foi registrada pela última vez por aqui em 1996. Para falar sobre este passo importante e sobre as expectativas com o futuro da nossa bovinocultura, nós recebemos um convidado que entende muito deste tema e também de outros assuntos, como gestão, genética e educação sanitária. Então, segue com a gente, porque o bate-papo está muito legal e já vai começar. Quando pensava no futuro, o Marcos Coelho de Carvalho tinha duas profissões em mente: ser piloto de avião ou médico veterinário. A escolha não chegou a ser difícil, já que a convivência com o campo desde a infância fez a admiração pelo mundo rural falar mais alto. Nascido em Cáceres, Mato Grosso, fez faculdade no Paraná e iniciou a carreira em fazenda de nome forte na pecuária brasileira. Por um bom tempo, trabalhou com melhoramento genético do rebanho, foi instrutor de cursos de capacitação e atualmente é analista de pecuária da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, função que, entre outras atribuições, o coloca no grupo que tem a missão de manter toda a cadeia da bovinocultura amplamente informada sobre como deve ser a nova fase da pecuária mato-grossense, que busca ser reconhecida em breve como área livre de febre aftosa sem vacinação. Marcão, meu amigo, cara, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Com frequência, né, a gente costuma se ver aqui, o canal rural onde eu fico aqui fica dentro do prédio da FAMATO, onde você também trabalha, então costumeiramente a gente acaba se encontrando, bate um papo ali e agora vou ter a honra de trazê-lo aqui no podcast, cara, para saber um pouco mais das tuas origens, sua ligação com o agro e, cara, também trazer informações importantes. A gente está numa época também muito importante e emblemática história para a nossa pecuária aqui em Mato Grosso, né? Seja bem-vindo, Marcão, tudo bem? Ô, Patrone, obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar com você, conversar com a audiência, a grande audiência que você tem aí no podcast. E muito bom, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos falar um pouquinho das nossas experiências aqui. Legal, Marcão. Só para fazer aqui uma menção, o Marcos foi quem me indicou e mediou, né, a entrevista do seu Shiro Nishimura aqui no podcast, um episódio muito legal. Pessoal aí, quem quiser ouvir, é só procurar ali na playlist do podcast do Patrone, tem lá uma entrevista bacana. Foi o Marcos que desenhou toda a estratégia para que a gente fosse até a Fazenda Araponga lá, e te agradeci já e agradeço agora perante o nosso público aqui, cara. Foi uma baita entrevista e ali eu vi o quanto você é querido no setor, né? As pessoas realmente têm um carinho muito grande por você, o que é sinal de que o trabalho que você vem desenvolvendo é um trabalho muito bem feito. Então, obrigado mais uma vez e parabéns aí, que deu para ver que o pessoal gosta mesmo de você. Obrigado, Patrone, mas o Shiro é um amigo de longa data. Quando eu cheguei no Mato Grosso, depois de formado, foi lá que eu iniciei o trabalho de melhoramento genético em gado de corte. Então foi muito bom e desde aquela época a gente tem esse convívio e essa amizade com o Shiro que é muito boa. Legal, cara. Bom, você falou aí quando você chegou em Mato Grosso, mas vamos voltar no tempo aí, vamos contar um pouquinho das tuas origens, cara. Você é de onde, né, natural de onde e como começa ali a tua relação com o campo? Patrone, eu sou natural de Cáceres, nascido em Cáceres, Mato Grosso. Minha relação com o campo vem da propriedade familiar. Meu pai tem uma propriedade entre Araputanga e Reserva do Cabaçal. Então, todas as férias aí, desde pequeno, convivendo e vivendo a propriedade rural com eles. E aí, com aproximadamente aí 10 anos, eu já fui morar fora com meus irmãos. Por ser caçula, meus pais sempre incentivou muito a gente a estudar. E aí eu e meus irmãos fomos morar fora. Como eu era mais novo, não teve jeito, né? Tive que acompanhar eles com 10 anos de idade. Vocês eram em quantos lá? São em quantos? Tem meu irmão mais velho, Marcelo, minha irmã do meio, Marli, e eu, Marcos, né? Então somos em 3. Moramos primeiro em Campinas,
Aí meu irmão passou em odontologia, em Ribeirão Preto. E minha irmã teve uma oportunidade de ir para os Estados Unidos, na época. Eu fui para Ribeirão Preto com meu irmão. Lá cursei a 8ª série, primeiro colegial, segundo, terceiro. Aí fiz um ano de cursinho e na sequência passei em Londrina, em medicina veterinária na UEL, na Universidade Estadual de Londrina. E ali começou realmente esse mergulho mais profundo aí no agro e na medicina veterinária, que é um curso incrível, muito bacana. Seu irmão foi para odontologia. Sua irmã, acho que você não mencionou. Minha irmã, ela retornou dos Estados Unidos, ficou lá um pouco tempo, 1 ano e meio mais ou menos, e aí foi para Ribeirão Preto e passou em psicologia na USP lá de Ribeirão e cursou então psicologia. E aí, de relação com o campo, dos 3, apenas você, então. Você falou que a origem dessa relação veio, né, da pequena propriedade dos seus pais. Era o que vocês tinham lá na propriedade? Gado de corte Gado mesmo. de corte mesmo, né? Isso. E aí, seu interesse pela veterinária já veio desde essa época? Foi nutrindo? Como foi isso? Desde pequeno, sempre gostei muito de animais, então já tinha esse sonho. Na verdade, eu sempre falava, desde criança, que ou eu seria veterinário ou piloto de avião. Aí as portas se abriram mais assim para esse lado da medicina veterinária, mas eu gosto muito de aviação também. Aí chegou a pilotar a aviação? Já fez algum curso, alguma coisa? Não, nunca fiz. Meu pai era piloto. Ele era piloto de avião, mas só mesmo voo com ele e voo normal, né, nas linhas aéreas aí. É algo que você pensa ainda em como hobby aí, fazer um curso e pilotar algumas aeronaves aí ou não? Patrônio, o tempo vai passando, a gente vai, né... mas é algo que eu gosto. Eu gosto muito da aviação, sempre assisto canais de YouTube ligado à aviação, podcasts. É uma coisa que eu gosto, mas esse sonho mesmo de pilotar hoje já não aflora tanto. Dizem que depois que tem filho aí começa realmente a pensar 2 vezes. Pelo menos já ouvi de piloto falando isso, viu? Exatamente. Depois que tem filhos gêmeos, aí você pensa 2, 3, 4. Muito bem. Aí, Marcos, quando você se forma lá, cara, em Londrina, né? Como começa a tua carreira profissional ali após a faculdade? Patrônio, eu me formei e entrei logo no mestrado, dentro da UEL mesmo. Meu objetivo era fazer o mestrado em 1 ano e meio no máximo. Então, assim, foram 6 meses da minha vida que eu me dediquei ao máximo aí ao mestrado. Na UEL, naquela época, era por sistema de créditos. Então, eu peguei, assim, vários créditos de uma vez. Quase fiquei louco, porque dormia poucas horas durante o dia, estudando o dia inteiro. E eu consegui, praticamente em 7 meses, concluir 80% dos créditos necessários para fazer o mestrado. Meu experimento já estava bem desenvolvido, bem adiantado. E aí, quando foi em julho, 20 de julho, eu recebi uma ligação. O meu orientador era diretor do hospital veterinário lá em Londrina, e ele perguntou se eu queria trabalhar, já que minha parte no mestrado já estava bem adiantada, né? Ele falou para eu entrar em contato com uma fazenda que tinha ligado procurando um recém-formado. Eu entrei em contato e era a Fazenda Santanice, ali em Amaporã, né? A Santanice do Big Ben, enfim, fazenda aí expoente aí no mercado nacional, na pecuária nacional, como criadora de gado PO. Fiz a entrevista e fui aprovado, né? E passei a trabalhar então na Fazenda Santanice. Por lá eu fiquei 6 anos trabalhando e foi assim um grande aprendizado mesmo na minha vida, porque depois que você sai da faculdade, né, a gente sai ainda meio cru, na verdade, né? Tinha feito já um mestrado, então, quer dizer, na parte da teoria eu já estava bem completo, mas a parte prática eu consegui aprimorar mesmo dentro dessa fazenda, porque eu vivi mesmo dentro da fazenda, né? Eu não ia lá dar assistência. Eu morava na fazenda, era de segunda a segunda, então trabalhando e aprendendo muito
e onde eu sou muito grato aos proprietários, Marcelo Grise e Tonico Grise aí, que foram meus patrões aí nessa época. Um abraço aí para eles, que o pessoal muito bom. O legal é que assim, né? Você fala, você fez a faculdade, fez o mestrado ali, e aí você vai para o mercado de trabalho e, evidentemente, é hora de começar a colocar aquela teoria em prática, ou aprender a prática que você não viu na teoria. E aí tem essa baita oportunidade, né, numa fazenda que trabalha com gado PO, que já tinha uma fama, né, eu vou usar essa palavra aqui, ou seja, a consolidação de um trabalho, e você citou ali o Big Ben. Eu queria que você falasse um pouquinho do Big Ben para quem não conhece a história desse touro. O Big Ben foi um raçador importante, tem as suas características positivas, né, dentro da raça, tem também as características negativas, como natural, né, como qualquer touro, mas ele foi um marco na época, um touro muito expressivo, uma beleza racial incrível, assim, enorme, um touro que coloca muita área de lombo nos seus descendentes, peca um pouco nas matrizes em relação a leite, mas foi quando eu cheguei na propriedade, na verdade, o Big Ben já tinha morrido, né? Lá na fazenda tem o busto dele numa placa assim de vidro, fica bem na baia ali na parte da entrada, e um touro assim que realmente marcou e continua aí, vendeu sêmen, barbaridade, né? Uma quantidade absurda aí de sêmen. E um touro que com certeza deixou sua marca aí dentro do Nelore. Legal, cara. Eu perdi para você falar um pouquinho, né? Porque a gente, no episódio 14 do podcast, lá atrás, né? Quando o Chico da Paulicéia, o episódio chamava O Chico Mais Novo, ele falou um pouquinho da história do Panagpur, né? Ou seja, também um outro touro de muito sucesso na nossa pecuária, né? Era uma outra realidade, assim como a do Big Ben. Agora você traz aí um pouquinho dessa história. E só pra gente fazer uma menção aqui, a gente citou o seu Shiro Nishimura, foi o episódio 44, Construindo Legados, né? Ele traz ali uma história realmente fantástica de vida, de sabedoria, de empreendedorismo da família, muito legal a história do seu Shiro, que foi, como eu disse aqui no começo da nossa entrevista, foi o Marcos que fez toda a mediação para que a gente pudesse bater esse papo lá na Fazenda Araputanga, num dia de campo, inclusive, né, tradicional ali da região. Agora, Marcos, voltando aqui para nossa conversa, o que foi para você essa oportunidade, né, de começar? Você falou, foram 6 anos morando literalmente na fazenda, a aprender mais sobre, na prática, né, principalmente sobre a questão do gado de elite, né, do gado PO. Como é que foi isso no dia a dia? O que você lembra e que você guardou, passou a fazer parte da sua vida profissional? Que tipo de conhecimento ali? Patrone, a Santanice foi uma grande escola, porque os donos são da origem do mercado financeiro, né? Então são pessoas que gostam de números e querem números assim, gestão à vista mesmo. Então foi um aprendizado muito grande desde essa parte de gestão da propriedade rural, de obter números, de trabalhar no campo com números, passando por toda a parte reprodutiva de uma propriedade. Então, é uma propriedade que utilizava todos os tipos de biotecnologias na parte da reprodução, desde na época, né, o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo, transferência de embrião, né, então fecundação in vitro, quer dizer, todo o processo reprodutivo, né, na propriedade, de acompanhamento de estação de monta, de fechamento de índices, de avaliação de qualidade de sêmen, desde a hora que chega esse sêmen da central para verificar as condições que esse sêmen chegou, avaliação durante a estação de monta, fazer relatório estratificado por categoria, primípara que pariu no mês 8, as vacas que pariram no mês 8, mês de agosto, ou comparando com as que pariram no mês de janeiro, por exemplo. Então, tudo isso muito bem trabalhado, a parte de pastagem, avaliação, manejo, a parte até confinamento mesmo, porque na propriedade também tinha confinamento para gado comum. Então, leitura de coxo, depois até fazer batida. Muitas vezes
chegava o final de semana, às vezes a turma, um ou outro faltava, e aí a gente tinha que montar em cima da pá carregadeira, acionar o trator, montar, fazer o vagão e distribuir na linha de coxo. Isso aí não tinha problema nenhum pra gente, porque a gente tava lá justamente para resolver, né? Então, assim, foi muito gratificante, foi realmente 6 anos aí de muito aprendizado e uma experiência que a gente leva pro resto da vida. Legal. E amigos também, né? Amigos que ficaram lá, que foi muito bom essa época. Legal, e esse é o bem maior, evidentemente, né? Se fazer amigos realmente, qualquer lugar que você esteja, você vai ter contato ali, né? Isso é muito importante. Você falou muito de gestão aí nessa tua fala, como um dos grandes legados, um dos grandes aprendizados, né? A gestão, ela é fundamental em qualquer negócio e numa pecuária que busca ser cada vez mais eficiente. A gente vê isso na prática acontecendo nos últimos anos, né? Cada vez mais, muita tecnologia. A gestão é fator determinante, né, Marcos? Sem dúvida. Primeiro que você tem que saber o seu custo de produção, né? Quanto tá a arroba engordada, ou quanto tá o seu desfrute, quantos bezerros você está produzindo. Então, para ter isso, você precisa ter esses números em mãos. Eu costumo dizer assim, uma propriedade rural eu enxergo ela como uma pirâmide. A base dela é a parte de pastagem, cerca e água. Então, primeira coisa, tem que fazer comida dentro de uma propriedade rural. Você tendo ela bem solidificada, bem estruturada na parte de comida, você vai para o segundo nível, que seria a parte de sanidade, né? Então, você ter os protocolos sanitários bem implementados, controle da verminose, controle de carrapatos, o protocolo sanitário bem instituído. Um animal bem nutrido e um animal sadio, para reproduzir é muito mais fácil. Então aí o terceiro nível, você realmente conseguir implementar aí uma boa estação de monta, ter essa fêmea apta mesmo à reprodução e com saúde, né? Então fica muito mais fácil você conseguir tirar descendentes dessa fêmea que está bem nutrida. E aí vem a parte desse controle, né? É a parte realmente assim da gestão, de ter esses controles, esses números em mãos bem apurados. E por último, vem o melhoramento genético. Por quê? Porque não adianta você ter uma propriedade com a melhor fêmea, zootecnicamente falando, se você não conseguir dar condições para que ela se desenvolva. Então, quando a gente vê essa propriedade com essa pirâmide, ela bem estruturada, principalmente na parte aí de comida, a gente consegue ver que ela consegue se manter por um longo período. E a gestão, lógico, né, ela tem que estar aí transitando aí nessas faixas aí da pirâmide para poder trazer ter o retorno financeiro do investimento, porque afinal de contas o produtor hoje ele é um empresário, né? Então ele tem que ter realmente retorno sobre o patrimônio que ele está imobilizado ali. Muito legal, cara. Muito legal ouvir essa tua análise, né? E detalhadamente, como você colocou aqui, muito legal. Acho que é fundamental e fica muito claro a importância da gestão nesse amplo aspecto que você trouxe aqui. Você já parou para pensar sobre quais são as semelhanças entre a sinuca e uma lavoura? A resposta é simples, viu? Tanto uma quanto a outra precisam de estratégia, ou seja, não adianta confiar apenas no seu taco. É preciso pensar na próxima jogada e de forma inteligente. E é para que você, produtor rural, tenha à disposição as melhores opções para construir a estratégia certa para encaçapar os melhores resultados que a Agrosol Sementes lança agora em outubro as cultivares de soja 2023-2024. O portfólio reúne diversas opções adaptadas a diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio pelo site www.agrosolsementes.com.br. E olha, nunca se esqueça que uma safra inteligente começa com estratégia. Então, faça sempre boas escolhas para sua próxima tacada.
Agrosol Sementes, germinando o futuro. Agora, Marcos, depois desses 6 anos ali na Santanice, como segue a tua história? Durante esse tempo que eu fiquei na Santanice, a gente fez muito contato com o pessoal do Geneplus, que é Embrapa Geneplus, que é o que a Fazenda Santanice utilizava, né, como programa de melhoramento genético. E aí eu decidi voltar para o Mato Grosso, né, porque eu sou mato-grossense, eu sou cacerense, e aí resolvi então retornar ao Mato Grosso e trazer essa experiência de vida que eu tinha, de lida com gado, de experiência na Santanice, junto com o programa Embrapa Geneplus. Então vim como técnico do Geneplus para o Mato Grosso, e aí onde eu comecei a conhecer, né? Eu conheci o Chiro, o Marco Túlio, o Dr. Olímpio, de Riso Brito. Quer dizer, alguns produtores aqui de Mato Grosso que a gente teve aí o prazer e a honra aí de trabalhar com eles nessa parte de melhoramento genético. Fala um pouquinho do Geneplus, vamos aproveitar essa oportunidade aqui para falar um pouquinho desse programa, né, e das ações que foram feitas aí nesses últimos anos. Então, o Geneplus também foi uma grande escola para a gente, é uma família, né? Também Geneplus é uma família, os produtores que estão dentro do Geneplus, eles são bem unidos. E aí, então, vindo ao Mato Grosso, a gente, claro, foi passado uma carta de clientes para a gente buscando novos clientes para trazer para o programa. O saudoso Luiz Otávio, né, que também teve uma contribuição enorme dentro do programa de melhoramento genético, por várias vezes esteve aqui no Mato Grosso, e o meu trabalho assim dentro do Geneplus com essas propriedades era justamente implementar esse programa de melhoramento genético, colocar a importância para esse produtor em fazer o grupo contemporâneo dentro do lote de nascimento dos bezerros, para poder diminuir ao máximo o efeito ambiente nas avaliações que o Geneplus realiza, né, durante a vida desses animais. Então, a avaliação, peso ao nascimento, peso aos 120 dias, peso à desmama, peso ao sobreano, além disso, perímetro escrotal, que também é a mensuração aí do diâmetro ali, escrotal dos animais. Então, quer dizer, uma série de avaliações que eram feitas, e aí o técnico, né, do Geneplus é que faz essa avaliação nas propriedades. Então, a gente já tinha uma agenda, né, programada com essas propriedades de fazer essa avaliação, orientação em relação aos acasalamentos, a questão do uso da régua, né, da DEP durante esses acasalamentos. Então, os touros que tem ali a diferença esperada de progênie, que é a DEP, avaliada em sua régua, o que ele pode contribuir, o que ele pode passar, né, para as próximas gerações, assim como uma avaliação da DEP das fêmeas. Então, também, através do programa, é possível fazer o acasalamento dirigido dessa fêmea com esse macho e ter uma expectativa aí do produto, como que ele vai estar, como vai ser esse produto em termos de DEP, o quanto a gente pode melhorar a próxima geração. E sempre pensando, Patrone, no melhoramento genético do rebanho, né? Então, é realmente buscar aí melhorar a questão da habilidade materna nas fêmeas, da precocidade sexual, do acúmulo de músculo, né, na carcaça. Então, buscando aí melhorar a área de lombo, também a deposição de gordura que dá precocidade. Então, é esse equilíbrio. E claro também, né, durante o acasalamento, não esquecer também da beleza racial, porque a raça também tem a sua expressividade, né, como característica. Então, corrigir uma saída de chifre, de repente um posicionamento de orelha, questão às vezes do cupim, né? Então, no caso do Nelore, né? Então, se a fêmea tem pouco cupim, escolher um touro que tem um cupim um pouco maior. Então, são detalhes aí, a pigmentação da pele. Então, são detalhes que somados faz a diferença
concepção de um bezerro que um dia vai ser touro e vai ser vendido aí como touro. Muito legal, Marcão. E aí, eu acho interessante sempre quando a gente traz, né, pecuaristas, gente que trabalha, né, que está envolvido com a pecuária aqui no próprio podcast ou mesmo no bate-papo, fora de gravações e tudo mais, é perceber o quanto de ciência e de trabalho tem envolvido, né, na evolução, por exemplo, de uma raça, né, na evolução de um rebanho, na evolução da pecuária. Você trouxe aqui vários exemplos de investimento em observar o melhor resultado, ou caracterização racial, ou, né, uma área maior Área de olho de lombo. área de olho de lombo, ou seja, vai Isso. buscar sempre resultados mais expressivos aí que vão configurar animais no futuro mais precoces, animais mais pesados, enfim, uma entrega melhor sempre ao que vai virar para o consumidor, né? Mais ou menos em síntese seria isso, mas muito trabalho envolvido, né? Tem muito trabalho envolvido e é muito importante que o Brasil institua o Classe Bov, que seria um sistema de classificação de carcaça de bovinos nos frigoríficos, né, Patroni? Isso é uma discussão que existe dentro da CNA, que está sendo levada ao mapa. Então precisa ter essa comunicação entre o consumidor final ali e o produtor de carne. Então o produtor ele precisa saber através de mensuração exata, né, daquela carcaça que ele produziu, e isso vem através de informação do frigorífico, através do mapa, de quanto milímetros de gordura a carcaça tem. Qual é a idade desses animais que estão sendo abatidos, né? Quer dizer, e essa informação chegando também no consumidor final através de um selo, né? Então, o consumidor final, se ele tiver um selo onde aquele selo indica que aquela carcaça é de um animal jovem, um animal que tem bom rendimento de carcaça, um animal que tem marmoreio, que tem uma deposição de gordura da forma correta, então tem tendência de maciez. Então são informações que hoje, cada vez mais, quem consome uma boa carne quer ter essa informação, e por outro lado, quem está produzindo essa carne quer obter também esse feedback, né, esse retorno dessa informação para poder produzir cada vez melhor e, claro, e ser remunerado por produzir uma carne de qualidade. Seja o justo, né? Que seja justo para toda a cadeia, né? Maravilha. E aí você citou ao longo da tua fala ali o Marco Túlio, né? O Marco Túlio é pecuarista, foi presidente da Aclimate, né? Lá da Celeiro Carnes, e também participou aqui, falou bastante sobre investimento em melhoramento genético e no que isso vai virar, né, de retorno, que isso vira de retorno para o consumidor. Foi o episódio 12, o Marco Túlio teve com a gente, foi em 30 de julho lá do ano passado, 2021, o consumidor aponta o caminho. Bem legal esse episódio. E o Marcão trouxe aqui também uma outra indicação, né, que passou pelo podcast aqui, aliás. Um grande abraço para a doutora Liliane Sugizawa, que participou do episódio 21, falando do trabalho lá do pessoal da Confraria da Carcaça Nelore. O episódio Padronização, Rendimento Marmoreio foi outra aula também sobre como esse investimento com tecnologia gera resultados e algo muito benéfico para toda a nossa cadeia da bovinocultura. Eu queria que você falasse um pouquinho suas opiniões sobre esse trabalho também, Marcão. Esse é um trabalho fantástico que os confrades aí estão desenvolvendo, né? O pessoal da confraria, eles trabalham muito em cima da avaliação da carcaça por ultrassom. Então, numa determinada idade, que seria próximo aí ao sobreano, todos fazem essa avaliação de carcaça, e nessa avaliação é possível verificar o tamanho da área de olho de lombo desse animal. Então, a área de olho de lombo tem uma correlação direta com a rentabilidade, quer dizer, com quanto de rendimento de carcaça vai ter um bovino. Eles avaliam também a espessura de gordura subcutânea, que indica a precocidade, e também o marmoreio, né? Então, o marmoreio aí que é essa carne aí mais suculenta, mais saborosa, e que o Nelore também vem buscando. Então, a confraria vem tendo esse trabalho direcionado aí para o melhoramento, principalmente da carcaça aí do Nelore. Maravilha, episódio 21, foi lá em 30 de setembro de 2021. Fica o convite aqui para todo mundo que quiser saber mais um pouco. Bem legal esse bate-papo também. Agora, Marcos, depois do Gene Plus, você já chega na Famato ou tem
Algo mais pelo caminho aí. Tem um período que eu fui instrutor do Senar, Patrone. Exatamente. Senar também é uma página muito importante da tua história, né? Muito gratificante. Ser instrutor realmente é algo que enche o nosso coração de satisfação, porque poder passar conhecimento, principalmente para o produtor rural ou para pessoas, trabalhadores rurais que são mais simples, é muito bom. E eu ministrava muito curso de inseminação artificial. Então, pegar uma pessoa que nunca tinha nem colocado a mão dentro de uma vaca, né? E depois de uma semana e 5 dias de treinamento, a pessoa sair capacitada como inseminador, sabendo, entendendo, fazendo o processo da forma correta, desde o descongelamento de um sêmen até realmente montar o aplicador e conseguir passar a cervix da vaca para depositar o sêmen ali no lugar correto. Então, ter a oportunidade de explicar, de ensinar isso, foi um período da minha vida também muito gratificante, que eu tenho muito orgulho, assim, muita satisfação de poder falar. E trabalhei, então, por 3 anos como instrutor também do Senar, né, ministrando os treinamentos de inseminação, vacinador de brucelose, manejo de gado leiteiro. Então foi um período bacana aí também, e junto com o Geneplus também, estava assessorando essas propriedades na parte de melhoramento genético aqui no Mato Grosso. Viajou pouquinho então aí, né? O Patrone viajava muito. A esposa, a doutora Éter, minha esposa, um abraço aí para ela e um beijo, ela reclamava muito, porque eu trouxe ela do Paraná e chegamos no Mato Grosso e trabalhando muito, eu viajava aí 3 semanas por de mês, segunda a sexta-feira, exatamente, e uma semana eu ficava em Cuiabá para poder resolver os problemas aí com contador, né? Contador também é outra, uma turma aí que dá trabalho pra gente aí no campo, são muito importantes aí para os nossos serviços, mas a gente tem hora que... Tinha que cumprir uma agenda ali. Tinha que cumprir uma agenda para poder gerar as notas, enfim, fazer os... A esposa, que aliás também é médica veterinária. Ela é médica veterinária e trabalha com comportamento de cachorro, né? Comportamento animal. Vai para outra linha aí. Exato. E o bate-papo da família aí gira em torno, né, de sanidade animal aí, como que funciona na hora que está conversando de profissão. Sempre tem os bichos aí pelo meio, né, Patrone? A gente, um casal de veterinário, então a gente gosta muito aí de animais e a parte de sanidade animal sempre está presente. Hoje, dentro da FAMATO, né, a gente tem um trabalho bem importante aí para a cadeia produtiva, e um deles é esse entendimento com o órgão de defesa, os órgãos de defesa, MAPA e INDEA, principalmente aqui no Mato Grosso, né? Então, esse trabalho conjunto é buscar uma sanidade para o Estado, esses avanços, né? O avanço em relação à febre aftosa, o avanço em relação ao controle da brucelose, cisticercose, entre outras doenças aí que o produtor tem que estar atento, né? Tem que estar combatendo e, ao mesmo tempo, o órgão de defesa, a gente trabalha muito a parte educativa, né? Então, menos punitiva, lógico, que é um órgão de vigilância, mas trabalhar muito a parte educativa junto com o produtor. Exatamente. Acho que esse caminho orientativo, educativo, ele sempre vai ser o mais importante acima de tudo, porque é ele que causa transformações, é ele que permite que as transformações aconteçam. Muitas vezes a falta de conhecimento, ela vira uma grande barreira e realmente é uma estratégia muito assertiva quando a gente fala da defesa dessa educação sanitária, né, da responsabilidade compartilhada ali, que eu sei que é um dos focos também. E aí você já falou do trabalho da FAMATO, hoje você ocupa o cargo ali de analista de pecuária, né? É um trabalho muito amplo que envolve, inclusive, essa relação mais próxima e a elaboração aí de estratégias, de trabalhos, enfim. Eu converso com você constantemente, a gente já teve várias oportunidades de entrevista, de participação sua em programas ali do Canal Rural, em que fica muito claro isso, né? O quanto é preciso estar atento ao que é necessário ou aonde agir para que as orientações
cheguem mais adiante essas informações, esse conhecimento no que diz respeito à sanidade animal, né, Marcos? Exato. Então nós temos esse trabalho, né? Por um lado, a gente entende a importância da defesa sanitária para todos os produtores, né? Não só para um ou outro produtor, mas vendo o Estado como todo. E esse trabalho de buscar realmente a educação sanitária, esse auxílio aos órgãos de defesa, né? Nessa comunicação com o produtor. E então a gente tem esse trabalho e dentro da FAMATO, né, Patrônio, a gente não trabalha só com a pecuária de corte. Então, dentro da cadeia pecuária, a gente está aí também ligado à bovinocultura leiteira, a ovinos, caprinos, a equinos, piscicultura, produção de mel, né? Então, realmente são 9 cadeias pecuárias aí que a gente tem que estar atento. E também um outro trabalho que a FAMATO faz, mas que não é muito divulgado, é até em relação à parte legislativa, né? Então, ficar atento aos projetos de leis que podem impactar o nosso setor, impactar principalmente o produtor rural. Então, a gente tem que estar atento e vendo realmente a relevância, né? O quanto que esse projeto vai agregar ou só vai mesmo trazer problemas aí para o produtor. Ou seja, radar ligado o tempo todo, né? O tempo todo ligado, olhando o diário oficial semanalmente, buscando aí as informações do que está sendo tramitado e buscando também essa parte de comunicação e apaziguando aí as relações aí com o Serviço de Defesa Animal. Muito legal. E eu abri essa entrevista, né, esse nosso bate-papo aqui, Marcos, falando que a gente está num momento muito importante, histórico para a nossa pecuária aqui em Mato Grosso, né, que é justamente o momento da última etapa da campanha de vacinação, ou última etapa de vacinação contra a febre aftosa. A gente está fechando um ciclo agora, né, galgando aí, logo nos próximos anos, obter aquele reconhecimento internacional de zona livre de febre aftosa sem vacinação, né? Mas a partir de 2023, o pecuarista aqui em Mato Grosso já não vacina mais o rebanho, né? Como que você, como veterinário que está ligado nessa área há tanto tempo, né, enxerga a importância desse momento que a gente está agora nesse mês de novembro? Essa é uma conquista de todos, Patrone. Todos os envolvidos dentro da pecuária realmente têm que colher o louro dessa conquista. Ter esse reconhecimento internacional, primeiro que nós já somos livres de febre aftosa com vacinação, né? Então, Mato Grosso há 26 anos não registra um foco de febre aftosa. Então, todos os envolvidos aí, os produtores rurais, os colaboradores dessas propriedades rurais, os médicos veterinários, zootecnistas, agrônomos que estão envolvidos também dentro do meio rural, né? O produtor de serviço de defesa, os veterinários de serviço de defesa e os funcionários. Então, realmente, essa é uma conquista de todos para que a gente consiga alcançar esse status que a gente espera, né? Que já a partir do ano que vem já não tem mais a vacinação, mas a gente espera esse reconhecimento internacional, de que o Mato Grosso ele seja reconhecido como um estado, né, livre de febre aftosa sem a vacinação. É claro que a gente vem trabalhando muito junto com a equipe gestora aqui do estado do Mato Grosso para que a gente seja merecedor desse status. Então não é uma canetada, não é simplesmente uma mudança de status. Desde 2017, a gente vem trabalhando aí para o fortalecimento do serviço de defesa e esse fortalecimento ele traz benefício para toda a cadeia. É essa certificação sanitária e esse reconhecimento de qualidade dos nossos produtos de forma sanitária que permite com que a nossa carne chegue a mais de 150 países. Então, isso é uma responsabilidade muito grande para todo o setor, né? Principalmente aí o produtor que fica muitas vezes preocupado, será que a gente tem realmente condições de fazer essa retirada da vacinação? Eu digo que nós temos sim. Nós temos as condições. Por quê, Patrone? Porque, primeiro, que o vírus já não está instalado no nosso estado. Então, já são 26 anos sem a presença do vírus. A vacina, ela, por si só, não impede a entrada do vírus.
ela dificulta a sua disseminação, mas ela não impede a entrada. O que vai impedir realmente a entrada do vírus é não deixar com que animais contaminados entrem no nosso estado, ou produtos, ou pessoas. Então é esse trabalho realmente de vigilância que precisa agora ser, que já vem sendo trabalhado, já vem sendo aumentado aí essa visão, né, em termos de vigilância, e que a gente precisa então ter, que a gente está, na verdade, instituindo dentro do Estado para que a gente consiga esse status, então, de livre de febre aftosa sem a vacinação. Você citou algo aqui que muita gente falou e tem falado, e eu concordo plenamente com essa maneira de ver o que está acontecendo, de compreender o que está acontecendo. É trocar uma ferramenta por outra, né? Você deixa de vacinar, ou seja, por todos os motivos que você mencionou, e passa a instituir a vigilância mais ativa como uma grande ferramenta, ou a maior ferramenta de todas. E essa vigilância compartilhada, né? Não só o Instituto de Defesa, o órgão oficial, como, claro, todos os pecuaristas. Esse é o chamamento, né? O pecuarista, ele tá com o gado o dia todo, né? Na verdade, ele que maneja o seu gado, né? Ele e os seus funcionários. Então, se algo acontecer de errado ou de anormal, a primeira pessoa que vai poder ver isso é o pecuarista. Então é muito importante que ele adote também as medidas de biosseguridade, para que a sua propriedade fique cada vez mais protegida contra, não só contra a febre aftosa, mas contra várias doenças aí que pode estar entrando na propriedade, né? Então por exemplo, comprar animais somente com a GTA, com origem garantida. Quando chega esses animais na propriedade, deixa ele ali por 20, 30 dias num piquete isolado, sem misturar com os outros animais, porque nesse período, se tiver alguma doença incubada, é o prazo que ela vai estar se manifestando. Fazer um calendário sanitário, então, já quando esses animais de compra chegar na propriedade, fazer lá o vermífugo nesses animais, ou fazer uma vacina, por exemplo, contra a raiva, ou contra o carbúnculo, né, que é o mais conhecido aí pelo meio dos pecuaristas. Então, quer dizer, instituir esses protocolos, não deixar que qualquer pessoa visite a sua propriedade. Você não sabe muitas vezes a origem dessa pessoa, se a pessoa estava no exterior ou não. Então, alguns cuidados, né? Deixar uma placa lá, não entre sem avisar, ou passe primeiro na sede da propriedade. São adoções aí de medidas preventivas ali, né? Exatamente, para justamente precaver aí qualquer doença dentro da propriedade. Você falou ali, né, que evidentemente esse salto que a gente vai dar, esse próximo passo, não vai vir por meio de uma canetada, mas assim da concretização de ações e de critérios que foram estabelecidos, né? E aí a gente tem o comitê gestor aqui em Mato Grosso, que tem trabalhado muito, né, do qual a FAMATO evidentemente faz parte, está trabalhando muito para que todos aqueles itens, e eu que vou pedir para que você me relembre, né, o número exato de itens, sejam cumpridos, e a gente tem realmente uma nota-alvo para ser alcançada, né? Acho que é o Quali-SV, que se eu não me engano, né? São duas ferramentas que são usadas. Uma é o plano estratégico, que o Estado do Mato Grosso precisa cumprir 40 itens desse plano estratégico, e outra é o Quali-SV. Uhum. O Quali-SV é uma auditoria que o MAPA faz no Serviço de Defesa de todos os estados, e dentro dessa auditoria o MAPA aponta os problemas, né, e o que o Estado pode fazer, o que o Serviço de Defesa pode fazer para melhorar esses problemas, né? Ou para solucionar os problemas, na verdade. Então, é através dessas mensurações que os estados vão tendo essas garantias. Então, em outubro de 2021, o MAPA fez uma proposta para os estados do Bloco 4, onde ele reconheceu o avanço, né, que o Bloco 4 estava tendo nesse trabalho aí do Quali-SV e também do plano estratégico. E aí o MAPA fez essa proposta que, se os estados conseguissem atingir um determinado
índice, poderia, a partir de numa nova reunião em abril de 2022, os estados que conseguirem, então, atingir esse índice seria premiado com a retirada da vacinação no final do ano de 2022, né? Quer dizer, a partir de 2023 já não faria mais a vacinação. Então, nesses critérios, o Mato Grosso ele conseguiu atingir todos os índices, e aí por isso que a gente, então, vai poder não mais vacinar a partir de maio de 2023. Legal, cara. É importante, né, trazer de fato um pouco de como é feito isso, né, para que realmente fique claro, né, que tem muito trabalho envolvido, né, e muito critério também. A gente não vai dar um passo, evidentemente, sem ter a condição, né, de estarmos aí e ficarmos aí expostos, sem ter a retaguarda, né, bem protegida, sem ter de fato todo o trabalho que foi colocado em prática para evitar, né, evidentemente, qualquer tipo de risco e se eventualmente houver uma reintrodução de vírus, ter todas as ferramentas necessárias para que a ação seja rápida, né? A gente tem falado muito disso, né, nos noticiários, de toda a estruturação que é feita, inclusive para saber como agir e de que maneira agir rapidamente, se eventualmente a gente venha a enfrentar no futuro, queremos que não, mas se temos que estar preparados para isso, eventualmente a gente enfrente um novo caso, uma nova situação de febre aftosa, toda a estruturação está feita para que a ação seja rápida. Inclusive, aí no mês de agosto teve um treinamento, né, um simulado realizado aí pelo Ministério da Agricultura e pelo INDEA aqui no estado do Mato Grosso. E nesse simulado treinou-se aí a exaustão mesmo, o plano de contingência, né? Então esse plano é um documento aí de 150 páginas em que o mapa tem bem detalhado como conter aí uma possível entrada do vírus de febre aftosa. Então esse plano ele foi treinado nesse simulado e o pessoal realmente conseguiu ali, a gente como praticamente um espectador, né, porque por nós sermos aí da FAMATO, da iniciativa privada, nós estávamos, claro, ajudando ali no desenvolvimento ali do exercício simulado, mas também mais observando a ação dos fiscais do INDEA. E a gente pôde, então, comprovar, né, que todo o procedimento necessário para montar as barreiras, exercer aí a equipe de epidemiologia para poder identificar como foi, né, a entrada desse vírus, como que ele percorreu, quais os caminhos. Então tudo isso foi, no final do exercício simulado, foi comprovado. Então a gente tem aí uma segurança de que o pessoal está realmente bem treinado e bem capacitado para uma emergência sanitária dentro do estado do Mato Grosso. Pois é, esse exercício simulado, né, nós noticiamos, ele foi aí realmente envolveu centenas de profissionais aí de várias regiões do país, né, e na prática simulou de fato, como o nome diz ali, uma ocorrência de febre aftosa, foi ali em Jucimeira, aqui em Mato Grosso, e entre as missões ali da equipe era, claro, descobrir, né, de onde era a origem, qual era a origem desse caso fictício e delimitar ali todas as ações, né, colocar em prática todas as ações que seriam colocadas ou que viriam a ser colocadas numa situação real, numa situação de foco real, né? Exatamente. Foi isso que foi treinado, né? O pessoal, desde de montar as barreiras sanitárias, exercitar isso, a questão do almoxarifado, da necessidade de produto, de como organizar isso, a questão das áreas limpas, as áreas sujas dentro do quartel-general que foi montado. Então, tudo isso, a equipe de comando, então tudo isso foi realmente muito bem, envolvimento de outras, Exército, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal. Então, são várias entidades aí, no caso de uma emergência, né, que se juntam para justamente debelar o foco o mais rápido possível. Essa é a mensagem assim, que a gente tem que trazer para o produtor, que o objetivo é debelar o foco da forma mais rápida possível. E durante o exercício, Patrone, a gente conseguiu entender como é que funciona essa questão do ressarcimento do produtor.
Então essa indenização ela é muito importante justamente para dar tranquilidade ao produtor de que ele não vai, lógico que já é um prejuízo econômico para a região, já é um prejuízo econômico para o Brasil, um foco de febre aftosa, mas esse prejuízo não pode estourar na mão do produtor, né? Então, e esse produtor que tem que ter os seus animais sacrificados, ele pode ficar tranquilo que ele vai ser realmente ressarcido por isso. Então, durante o exercício, a gente conseguiu visualizar como isso funciona de fato. Só não foi na prática, porque graças a Deus não precisou sacrificar animais, mas a gente realmente conseguiu ver como é que funciona esse trabalho. Isso é extremamente importante, né? Já conversei algumas vezes com você sobre isso, né? Comecei minha carreira com jornalismo agro em 2005, alguns meses antes, né, daquela ocorrência triste em Mato Grosso do Sul, ali em Eldorado, que foi realmente muito emblemático para mim e para todo o país, né? Eu iniciando a carreira convivendo com aquela realidade dos casos de febre aftosa, uma necessidade muito grande de sacrificar milhares de animais ali, né? E tudo que aconteceu em desdobramento. E hoje eu me recordo que em agosto, vendo as imagens da simulação, né, desse simulado, ficaram muito claras assim para mim as lembranças, né, daquela época e de como de fato o trabalho estava sendo feito da mesma maneira que a gente viu tempos atrás com relação a restrições sanitárias, restrições de movimentação e tudo mais, mas com um ponto muito importante que era saber de fato como também seriam indenizados os produtores que eventualmente tivessem aí animais sacrificados. Esse é um ponto crucial, né, que realmente agora está muito bem estabelecido, diferente do que a gente viu quase 20 anos atrás, né? Ninguém imaginava o que aconteceria no passado e agora que a gente tem realmente toda a clareza de como agir e que de fato de como agir, né, em referência às indenizações, isso garante ainda uma segurança a mais para o produtor. E a gente está falando de 20 anos praticamente de mudança, a gente tem uma implementação, uma incorporação muito grande também da tecnologia que eu sei que foi muito utilizada nesse simulado, que é mais uma maneira de nos blindar, né, e nos dar ferramentas para agir ainda mais rápido, caso seja necessário, né? As tecnologias ajudam muito, né? Então, durante o simulado foi utilizado drone, foi utilizado apps que a equipe de vigilância já estava na propriedade, então o app já indicava a propriedade, né, que essa equipe estava, os relatórios já vinham de forma imediata para a equipe de epidemiologia para poder fazer o levantamento das informações. E lógico, e como eu disse, né, o objetivo de um simulado como esse, ou caso ocorra uma introdução do vírus da febre aftosa, o objetivo é debelar o mais rápido possível. E aí, ter esse processo que está na lei federal de ressarcimento e de indenização do produtor. Então, ter esse processo o mais claro possível e o mais transparente e, ao mesmo tempo, azeitado mesmo entre os governos, né? O governo federal, o governo estadual, o fundo de emergência, que é o FESA. Então, ter isso aí num trâmite rápido é o que vai dar segurança ao produtor, justamente de poder notificar uma suspeita da doença, sabendo que ele não será penalizado por isso e vai ser ressarcido. Ninguém deseja, é claro que uma febre aftosa, o impacto econômico ele é muito grande para todo o setor, mas o quanto antes a gente identificar a doença e conter a doença, melhor é, e o mais rápido a gente retorna ao status original. Lembrando que, para um estado que faz a vacinação, se tiver a ocorrência da febre aftosa, são 6 meses no mínimo para retornar ao status anterior, quer dizer, voltar a exportar a carne. Se esse estado ele já é livre sem vacinação, esse prazo reduz para 3 meses, se ele conseguir fazer a contenção rápida e conseguir então disseminar o vírus o mais rápido possível. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Excelente. E aí, só para a gente relembrar, a gente está no momento agora dessa última
campanha de vacinação aqui em Mato Grosso, é fundamental que o pecuarista feche com chave de ouro vire com chave de ouro essa página da história, né? Garantindo ali a imunização do rebanho, como tem feito exemplarmente há muitos e muitos anos, né? Os índices de vacinação aqui em Mato Grosso são, de fato, exemplares, sempre beirando ali o 100%, né, Marcos? O pecuarista do Mato Grosso, ele está de parabéns pelo seu comprometimento, por tudo que ele vem fazendo. Realmente são muitos anos que os nossos índices de vacinação são os mais altos do Brasil, em torno aí de 99,8%, 99,9% do rebanho realmente vacinado e comprovado sorologicamente, né? Então, realmente a agulha é feita e a vacinação é feita da forma correta, né? Então, é o que você disse, é fechar essa etapa com chave de ouro. É um comprometimento que a gente tem com a Organização Mundial de Saúde Animal, de que a gente vai fazer mais essa etapa de vacinação agora em novembro. Então, o que a gente pede é isso, o pecuarista ele já vem dando exemplo do seu comprometimento, então é cumprir mais essa etapa, fechar com chave de ouro, para a partir de maio do ano que vem fazer apenas a comunicação do seu saldo, né, do seu estoque de rebanho. Então, a vigilância vai continuar. O produtor ele vai deixar de fazer a vacinação, mas vai ter que manter a comunicação no órgão de defesa do seu rebanho. E isso vai acontecer, então, nos mesmos meses, né? Maio e novembro de todo o ano. Maravilha, Marcos. Eu acho que esse é um recado importantíssimo que você traz aqui, né? Reforçando como vai ficar daqui para frente, né? E toda a expectativa que a gente tem para essa virada de página, né? Acho que é nada mais, nada menos do que um grande reconhecimento de todo o esforço que tem sido feito nessas últimas quase 3 décadas, né? São 26 anos sem casos, sem ocorrências de febre aftosa aqui, e um trabalho, como você destacou, muito enfático, exemplar dos pecuaristas, cumprindo aquilo que foi proposto, né? Que era de fato proteger o rebanho, e agora certamente a vigilância vai passar a fazer ainda mais parte da rotina dos produtores rurais aqui, além, claro, dos órgãos responsáveis. É isso aí. E lembrando que isso é um plano hemisférico, né? Então, isso também já vem até dentro do COSALFA, dentro da América do Sul como um todo aí, buscando esse caminho aí da retirada da vacinação. Isso não está acontecendo de forma isolada somente no Brasil, então também a Bolívia, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina também vem buscando essa evolução. Lógico, cada país dentro da sua velocidade, do que consegue ser feito. A Bolívia provavelmente, a partir aí de 2023, também 2024, já deixa de vacinar. Ela já tem boa parte do seu rebanho já livre de febre aftosa sem vacinação. Então, a partir de 2023, 2024, provavelmente a Bolívia inteira ela deixará aí de vacinar, né? Então, também ficará aí com o rebanho livre de febre aftosa sem vacinação. Então, na verdade, dentro da América do Sul, Patrone, a preocupação maior é com a Venezuela, até por questões ali políticas, mas os outros países a gente pode garantir ao produtor que não está tendo ocorrência aí do vírus da febre aftosa e está aí mais tranquilo. E aumentar então essa vigilância, aumentar esse acompanhamento realmente dos seus animais, né, instituindo aí essas medidas de biosseguridade dentro da propriedade para evitar não só a febre aftosa, mas outras doenças também. A gente, né, brucelose, cisticercose, tuberculose, própria raiva, enfim, outras aí, evitando aí essas doenças na propriedade que causam prejuízo aí pro produtor. Perfeito. Cara, obrigado mais uma vez pela participação. Passou rápido o tempo aqui. E agora a próxima prosa nossa vai ter que ser aí com a família reunida, as crianças, afinal de contas, nossos filhos estudaram juntos, né, durante um bom tempo, mantém essa amizade, mesmo que vendo-se poucas vezes ao ano, a gente se vê sempre, então o nosso compromisso agora é juntar de novo a gurizada para brincar e a gente poder prosear tomando uma cerveja e jogando conversa fora. Obrigado pela participação, foi um prazer, cara. Bom demais, Patrone. Vamos marcar essa reunião então o mais rápido possível. Vamos lá. Vamos lá. Valeu, obrigado, eu agradeço a oportunidade. E aí, gostou do bate-papo?
Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.